Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta à nossa disciplina de saúde na Constituição Federal, aqui na nossa pós-graduação pelo Grupo Minas, em Compliance Médico-Jurídico, e falando agora, a partir do artigo 198, das bases constitucionais do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Sendo assim, como dito, artigo 198 da Constituição, aí na sua tela, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, essa daqui é a base constitucional da existência do nosso SUS, perfeito? E quais são as diretrizes do SUS? Primeiro delas, a descentralização. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Como assim? Ele é descentralizado e centralizado ao mesmo tempo? Exatamente. Significa dizer que, por ser um sistema único de saúde, cada ente federativo terá sua cota de responsabilidade. Nós teremos os serviços prestados pelos municípios, pelos estados, Distrito Federal e pelo governo federal. Assim, nós teremos o Hospital Federal, nós teremos o Hospital Municipal, o Hospital Estadual, cada um dentro do seu quadrado. Apesar de ser um sistema único, cada um tem que destinar parte de seus recursos, tem que vestir a camisa e assumir a sua cota de responsabilidade na oferta de serviços de saúde. Por isso que o sistema é descentralizado. Mas olha só, dentro de cada esfera de governo é uma direção única. Então, ele é descentralizado entre os 4 entes federativos, mas dentro de cada ente ele tem uma direção única, até mesmo para ter um certo grau de organização em relação a esses serviços de saúde que serão ofertados àquela população. Segunda diretriz é o atendimento integral. Significa desde a entrada até a saída do paciente. Agora, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. O nosso Constituinte, quando falou que as atividades preventivas terão prioridade, ele está lembrando daquele velho ditado popular, sabedoria popular em ação. Qual é? É melhor prevenir do que remediar. E isso fica claro quando nós vamos ler os relatórios de gestão da saúde, em que as atividades preventivas, elas fazem com que cada esfera de governo economize milhões em relação aos atendimentos, o quê? Assistenciais, a prestação de medicamentos, a efetivação de cirurgias e tratamentos, isso custa muito dinheiro. Então, quando o nosso Constituinte diz, opa, dê uma atenção prioritária às atividades preventivas, ele está lembrando o seguinte, olha, a gente economiza muito mais. Mas não só é uma questão econômica. O custo-benefício também é bom. Por quê? Porque nós estamos nas atividades preventivas deixando a população com mais saúde. E quando a população tem mais saúde, em tese, ela precisa menos desses serviços. E aí estes serviços de saúde, os leitos de hospitais, por exemplo, serão destinados a quem realmente deles precisa. Basta lembrar das campanhas anuais de vacinação contra a gripe, das campanhas contra o mosquito Aedes aegypti, das campanhas desde a pandemia para a vacinação das novas variantes do coronavírus. Tudo isso faz com que a população fique protegida e que o governo também coloque o seu foco nas despesas para a saúde para atender aqueles que realmente precisam. É por isso que ele fala de a visão prioritária para as atividades preventivas. Mas nem por isso o atendimento deixará de ser integral. Perfeito? E a terceira diretriz é a participação da comunidade. Inclusive, mais à frente, nós iremos ver a lei que regulamenta a participação da comunidade. A comunidade também tem a sua cota de responsabilidade com a saúde. O quê? Fazendo com que as pessoas vão ao atendimento desses serviços preventivos. Professor, não entendi. Eu dei um exemplo de que anualmente nós temos as campanhas de vacinação contra a gripe para crianças e idosos. Cabe às famílias orientar os idosos e colocar as crianças para a vacinação.
Então, quando se fala de participação da comunidade, um desses exemplos é esse. Opa, as famílias têm que assumir a sua responsabilidade, destinando as crianças para os postos de saúde para elas se vacinarem, os idosos orientando para eles se vacinarem. Se você vai fazer isso ou não é outra história. Se você concorda ou não é outra história. Mas a participação da comunidade é essa. Nós temos a nossa cota parte de responsabilidade. Então vamos lá, apesar de ser um sistema único de saúde, cada ente federativo tem sua cota de responsabilidade e deve implementar os serviços de saúde para a sua respectiva população. Isso é o quê? Isso é a descentralização do SUS. Perfeito. Atendimento integral do que a pessoa precisar, o SUS tem que estar preparado. Claro que nós sabemos, né, de caso a caso, dos defeitos de cada situação, mas isso daqui tem que ser, na medida do possível, implementado. Né, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, conforme eu expliquei. Por último, participação da comunidade, e tem até a lei que regulamenta essa participação da comunidade. Mas aqui, o artigo 198 é o fundamento constitucional da existência do SUS. Em seu parágrafo 1º, ele coloca o seguinte: o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, por isso que nós destacamos um tempo na aula anterior, na aula 1, para falarmos de como é esse financiamento para a Seguridade Social, e que dentro da Seguridade Social nós teremos um orçamento específico para a saúde, e aqui vem o artigo 198, parágrafo 1º, e fala, opa, dentro daquele orçamento específico da Seguridade Social para a saúde, está aqui a forma como ele será financiado. Com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, na verdade, esse artigo 198, parágrafo 1º, ele nada mais, nada menos, repete o caput do artigo 195, para deixar claro que a saúde que faz parte da Seguridade Social terá um orçamento específico, especialmente destinado pelos 4 entes federativos. Ele está reiterando, não é à toa. São as bases que vão dar lá na frente a forma de você pedir a responsabilização do município, do Estado, do Distrito Federal, do governo federal, seja lá o que for, para aquilo que você necessitar e que não foi dado. Remédios caríssimos, um tratamento raro, está aqui todo o fundamento constitucional. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Não podendo ser inferior a 15%. Opa! Então, olha só. Receita corrente líquida. O governo federal tem que aplicar no mínimo 15%. Então, toda vida que vai elaborar anualmente a sua lei orçamentária, a União tem que observar se está ou não aplicando esses 15% no mínimo. Por quê? Porque no momento em que não se aplica este mínimo constitucionalmente definido de 15%, o gestor, ou seja, no caso, o presidente da República, pode responder, inclusive, por crime de responsabilidade. O que é que o presidente da República menos quer hoje? O crime de responsabilidade que poderá levar ao seu impeachment. Então, isso aqui é uma diretriz que deve ser observada anualmente quando se planeja e se promulga a lei orçamentária anual. Então, falou da União, a União tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita corrente líquida em ações e serviços de saúde. Não à toa, um dos maiores ministérios, se não o maior ministério de todos, é o Ministério da Saúde, juntamente com a educação, em termos de recebimento de verbas, por esses mínimos determinados pela Constituição. No âmbito da educação, nós também temos um mínimo a ser gasto pela União. Ok? E em relação aos estados, ao Distrito Federal, os municípios ficaram de fora? Claro que não. A Constituição, nosso Constituinte, pensou em cada ente federativo. Não à toa, ela vai colocar o seguinte, em relação aos estados e Distrito Federal. Olha só, inciso 2. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere ao artigo 155, e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159 da Constituição, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Em suma, existe um percentual mínimo da receita tributária de impostos
receita tributária de impostos dos estados e das repartições tributárias recebidas por esses estados. Aquilo que o governo federal for repartir de tributo com os estados, aquilo também entra nesse bolo. Perceba o seguinte, em relação à União, os 15%, né, o percentual mínimo, é quanto à sua receita corrente líquida. É quanto à sua receita corrente líquida. Em relação aos estados e ao Distrito Federal, o percentual mínimo é enquanto à sua arrecadação tributária, arrecadação dos impostos, IPVA, ITCD, cuidado com isso daí, e também daquilo que foi recebido através de repartição tributária, aquilo que a União é obrigada a transferir para os estados da arrecadação de tributos. Exemplo, professor, imposto de renda. Imposto de renda de servidor público estadual não pertence à União, pertence ao estado. Então, ele vai transferir para o estado. Ok? Então, isso entra também nessa conta. Interessante notar que o nosso Constituinte, diferentemente do que ele fez para a União, ele não estabeleceu um percentual mínimo. Ele não estabeleceu um percentual mínimo. Tá certo? Onde é que está esse percentual? Nós vamos ver daqui a pouco. E quanto aos municípios, no caso dos municípios e do Distrito Federal, aparece nos dois, eu vou já explicar. O produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 159, ou seja, tudo que entrar em relação aos impostos municipais e repartições tributárias recebidas. Ou seja, vai entrar no cálculo o quê? O IPTU, o ITBI, isso vai entrar no cálculo. Da mesma forma, aquilo que ele receber, 50% do que o município receber de IPVA. Porque apesar de o IPVA ser um imposto municipal, a Constituição determina que 50% da arrecadação do IPVA deve ser repartido, deve ser obrigatoriamente transferido aos respectivos municípios onde o automóvel foi emplacado, onde foi feito o emplacamento. Ok? Então, isso daí entra no bolo. Segundo, também não tem aqui a definição desse percentual mínimo. Professor, onde é que está esse percentual mínimo? Nós vamos já ver. Vale lembrar que se o percentual mínimo em relação à saúde não for aplicado pelos gestores estaduais, leia-se governador, ou pelos gestores municipais, leia-se o prefeito, além disso ser caracterizado como crime de responsabilidade, pode inclusive ensejar a intervenção federal. É o que determina o artigo 34 da Constituição. Então, se o Estado não está aplicando o percentual mínimo em saúde, intervenção federal naquele Estado. Se o município não está aplicando o mínimo em saúde, intervenção estadual naquele município. Lembrando que não existe intervenção federal no município. É intervenção federal no Estado e intervenção estadual no município. Fico aqui à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Perfeito? E só agradeço a sua atenção, a sua participação e desejo bons estudos. Até a próxima aula. Obrigado.